Muito bom dia. Hoje foi um dia até que bonito para esse action, porém não era um cenário ideal para se operar. Eu ousei fazer duas operações e eu vou explicar o racional por trás delas daqui a pouco. Hoje é dia de FMC, né? Corte de juros aí do Fed. Eu tô esperando que o mercado ele vá dar um boom, porque tem muita liquidez em cima, mas aí essas cenas ficam para os próximos capítulos às 3 horas. Enquanto isso, vamos pro racional da operação de hoje. Bem, eu tava bullish porque eu queria ver minimamente o sweep dessa high, que é a high de Londres. E meu alvo final mesmo, são essas highs aqui de cima que foi do dia anterior. Então eu imagino que se eu estiver certo com o FMC, ele vai ter contexto suficiente para subir até aqui. Caso contrário, ele vai fazer o oposto, né? Mas por que eu entrei comprado aqui? Bem, eu vi que Londres ele já tinha feito praticamente o contexto da sessão, que foi swipar todos os dias anteriores. Ele swipou a Ásia, praticamente para mim ele teria feito a low do dia, ou quase, porque ele pegou todos esse aglomerado aqui de liquidez que tinha aqui embaixo, inclusive essa aqui de segunda-feira. E eu imaginei que a partir daqui o preço ele poderia fazer apenas um sweep de alguma low interna para aí ter contexto suficiente minimamente para vir aqui. Então eu estava de olho primeiramente nessas sell side que foram geradas às 7 horas no pré-market, e também estava de olho em algumas ineficiências que ainda não tinham sido visitadas até então. Então eu imaginei que o preço a partir daqui ele poderia já reverter, mas que também teria contexto até para ele vir em outras regiões, como nesse outro fair value que estava 100% aberto, e no meu alvo final, que era essa liquidez aqui de Londres. Eu não esperava que o preço viesse aqui, mas eu já estava ciente que ele poderia vir. Foi aí que eu fiz minha primeira operação. Acho que foi essa aqui, isso. Antes do preço vir aqui na sell side de Londres, eu imaginei que ele teria feito o contexto suficiente de pegar a liquidez que faltava já para reverter minimamente nessa raia aqui, porque eu vim perceber isso depois desses order blocks aqui, e o preço gerou esse primeiro fair value gap. Eu esqueci o termozinho que dá para ele, mas eu vi que o preço ele estava caminhando com uma certa fluidez no gráfico, e eu imaginei que ele teria contexto para vir até a high. Então eu não queria entrar comprado a mercado, porque eu não o stop ia ficar caro. Eu não ia conseguir posicionar o stop de uma maneira correta. Então eu acabei colocando minha entrada aqui, porque querendo ou não, esse aqui é o segundo fair value gap, e eu imaginei que o preço ele não teria capacidade de voltar no primeiro. Eu disse não, vou colocar aqui no rejection block aqui desse fair value, no candle do fair value, na verdade. Rejection, se eu não me engano, é quando é o order block, né? E acabou que o preço ele foi lá e estopou até com uma certa facilidade. E eu já estava esperando que o preço ele poderia ter feito isso a partir do momento que tocou no primeiro fair value da sessão, porque esse candle de baixa ele já demonstrou uma forte queda. Ele estava mais ou menos por aqui, quando estava nos últimos segundos para fechar, ele fez um movimento brusco para baixo. Isso aqui me apresentou um forte indício de que o preço ele teria mais interesse abaixo. Só que eu aceitei o risco, até porque eu entrei com um risco muito reduzido pelo fato de ser FMC hoje e não ser algo típico, uma entrada assim típica que eu entro com certa confiança. Então eu entrei com um risco bem reduzido e não me preocupei com stop. E a partir daqui eu já estava imaginando que o preço ele poderia finalmente sweepar novamente essa high que já tinha sweepado, essa low na verdade, e pegar a low do meu alvo final, que era a de Londres. E foi a partir daqui que eu fiz minha segunda entrada. Aqui.
Deixa eu ver. Minha segunda entrada foi aqui. Também nesse Fair Value Gap. Eu imaginei que o preço ele já teria tido contexto suficiente. Ele não fez o change state. Eu queria me antecipar. Eu acho que foi até um pouco ansioso. Mas, enfim. Aceitei o risco e tô tranquilo. O preço ele começou a lateralizar aqui. Acho que ele já fez o que tinha que fazer para a sessão de hoje. E os próximos capítulos aí, quem dirá, eu imagino que seja a sessão da tarde, que é onde vai ser a notícia do FOMC, né? É isso que eu tenho para falar hoje. Eu acredito que eu tenho operado de uma maneira não ideal. Poderia ter melhorado na execução, sem dúvida, mas que não foi completamente incongruente, né? Faz parte. Aceito o loss e até amanhã.